Irmão, que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Meu amado, se você for ler em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7, aqui fala sobre as autoridades. Toda autoridade na terra é constituída por Deus, foi permitida por Deus. Deus foi quem levantou ela. Aqui fala sobre, na Bíblia de Estudos, sobre governos. Por que Deus criou o governo? Permitiu. Senão ia ficar um caos. Já basta esse mundo caído. Aí, os países que têm democracia, tem um que são presidencialismo, que é o caso do Brasil, é o presidente. Tem outros que é parlamentarismo, é primeiro-ministro. Tem outros que é monarquia, é rei. Mas aqui no Brasil é presidencialismo. Então, o presidente do Brasil é a autoridade que foi constituída por Deus, foi permitida por Deus. Então, não adianta orar contra ele, que Deus não vai receber essa oração, não. Se você ler em Romanos, do capítulo 1 Romanos 13, do versículo 1 ao 7, você vai entender muito bem isso aí. E aqui no 7 fala assim, que devemos, portanto, dai a cada um o que devei, e que tributo, tributa, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Né? Porque essas autoridades foram constituídas por Deus. Deus instituiu o governo, porque neste mundo caído precisamos de lei para nos proteger do caos e da desordem como consequência naturais do pecado. E muitos que se dizem que são pastor não querem obedecer ao presidente, não querem obedecer aos governadores, né? Tem que obedecer às autoridades constituídas. Na cidade tem os prefeitos, tem os vereadores, né? No estado é o governador, os deputados estaduais, federais. E lá em cima, na nação, os deputados federais, os senadores e o presidente da república e o ministro. São a autoridade constituída por Deus. No poder judiciário, é o ministro do Supremo, né? Tem os outros ministros, tem os juízes, tem os promotores, os desembargadores e tem também os advogados. São tudo autoridade constituída por Deus e tem que ser obedecida. O governo civil, assim como tudo mais na vida, esteja sujeito à lei de Deus. Deus estabeleceu o Estado para ser um agente de justiça, para refrear o mal mediante o castigo do malfeitor e a proteção dos elementos bons da sociedade. Agora, o governo também ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ele não pode fazer coisas que sejam contra a palavra de Deus de jeito nenhum. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Paulo descreve o governo tal qual ele deve ser. Quando o governo deixa de exercer a sua devida função, ele já não é ordenado por Deus, nem está cumprindo com o seu propósito. Quando, por exemplo, o Estado exige algo contrário à palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus mais do que aos homens. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Quando o governante faz uma coisa que for contra a lei de Deus, contra a Bíblia Sagrada, aí não é para ser obedecido. Mas se for de acordo com a Bíblia Sagrada, aí é para ser obedecido. Porque toda autoridade, ela foi constituída por Deus. Ela foi escolhida por Deus. Deus foi quem tocou no coração das pessoas. Como Saul foi escolhido por Deus. Deus tocou no coração do povo e o povo botou Saul lá. Davi foi escolhido por Deus e Davi fez muitas besteiras. O pessoal só prega o que Davi fez de bom e o que Davi fez de mal. O ser humano tem isso aí. O homem mais sábio do planeta Terra era Salomão e fez muita besteira. Salomão tinha de tudo e fez muita besteira. Paulo descreve o governo tal como ele deve ser, e quando o governo deixar de exercer a sua devida função, ele já não é ordenado por Deus. O dever de todo crente é orarem em favor das autoridades legalmente constituídas. Tá? 1 Timóteo, capítulo 2,
versículo 1 e 2, orar pelas autoridades. Não é orar para Deus matar, não, matar presidente, nem governador, nem senador, nem prefeito, nem nada, não. É orar para Deus converter eles, para Deus ajudar eles, para Deus abençoar eles, porque eles administrando bem, quem sai ganhando é nós, é o povo de Deus. E muitos querem fazer desordem, fazendo desordem, né? Que se dizem que são pastores, mas de Cristo não são, não. A espada é frequentemente associada à morte como instrumento de sua execução. Mateus 26, 52 e Lucas 22, 24. Deus claramente ordenou a execução do criminoso, perigoso, autores de crimes hediondos e bárbaros. Está lá, você lê lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 6 e Números 35, versículo 31 e 33. Antigamente era assim, mas depois de Jesus não é mais assim. Depois de Jesus não é mais assim. Então tem que obedecer às autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus. Que Deus te abençoe e você obedeça. É melhor obedecer. Glória.